de volta com o seu programa Cidadania, o programa sobre o cidadão e seus direitos, hoje verdadeiramente tratando de tantos direitos, né? Os pais ficam muito preocupados com alguns incidentes que acontecem na escola, e aqui a gente está tratando justamente da responsabilidade civil dos estabelecimentos de ensino. Realmente o segundo bloco muito interessante, professora Olívia, dissecando pontos do dia a dia que a gente passa, né? Quem evidentemente não tem algum parente, algum amigo, amiga, né? Enfim, faz parte da rotina essa questão das escolas, dos estabelecimentos de ensino e, por conseguinte, a sua responsabilidade civil. Professora Olívia, nos casos que também, infelizmente, né, são comuns, que é justamente o outro lado da moeda que eu trouxe aqui, com relação àquele acolhimento, aquela parte que a senhora muito bem frisou, de omissão da escola, em virtude de algum dano ao aluno. O que os pais ou responsáveis podem e devem fazer, evidentemente, isso eu digo podem porque, na realidade, ele só deve se ele quiser, né? Também ninguém pode forçar ninguém. E até onde vai a responsabilidade da instituição no tocante ao dever de indenização, ressarcimento ou reparação? Bem, entra justamente o gancho da questão anterior, né? Então, o ideal é que a escola ela tenha os instrumentos na rotina dela, no dia a dia, para coibir e evitar que esses casos venham a acontecer. Mas já configurado o dano e havendo a resistência da instituição, aos pais resta justamente o quê? A procura da tutela do Estado, a tutela jurisdicional, né, vai acionar o Poder Judiciário, e aí é que vai começar, realmente o Judiciário ele vai verificar, vai observar a existência do dano, e aí verificar o quê? Se a escola agiu, né? Se ela tiver tomado realmente todas as medidas que pudessem evitar isso, senão ela vai ser responsabilizada. A extensão do dano, realmente, ela é caso a caso. Então, existem situações em que a lesão que o aluno vem a suportar, ela tem foi menor, outros já às vezes acontece do aluno nem voltar mais para a escola, precisar de tratamento psicólogo, psiquiátrico, ou então quando é algo mais forte, né? Então há um dano maior e a reparação ela acompanha isso. E nesse caso, cabe ainda ao judiciário. Às vezes se fala numa tabela, mas o dano moral é algo muito subjetivo. Então o magistrado ele vai verificar o caso, né, o caso prático, e ali ele impõe a indenização na extensão que ele entender cabível. Exato, muito bem ponderado, né, essa parte. E, como eu digo, o problema todo é se desaguar tudo no judiciário, porque alguns problemas que até mesmo pode ter uma responsabilização. Mas será que essa responsabilização precisa ser imposta pelo judiciário? Né? Dentro desse conjunto de obrigações, principalmente dos estabelecimentos de ensino, que devem ter consciência de que a atividade de educação cobrada, Código de Defesa do Consumidor, ganhando dinheiro, pagando caro, lhe traz um risco inerente à atividade. Então, muitas vezes, se você tiver essa consciência, você que é dono, você evita que o ato aconteça. Agora, se você não faz nada, aí cabe aos pais, né, procurar, e a maioria deles estão começando a procurar. A gente tem, eu como magistrado da área civil, justamente tratando desses casos, não é mais, vamos dizer assim, tão raro, pelo contrário, tem ações contra a universidade, contra colégios, né? Só são bem difícil que a gente vê, às vezes a escola fez tudo, você percebe que ela é bem cuidadora, protege bem, mas acontece, aí faz parte do risco, né? É o risco da É o risco da atividade. atividade. É isso que as pessoas têm que se tocar, os donos de escola têm que se tocar. Porque nenhum negócio você pode ter só bônus, você querer só o lado bom. Isso aí você tem que ter noção. Agora, Olívia, no caso do educando, né, que ainda não responde por seus atos, né? No caso, vamos aí as escolas, né? Até mais ou menos hoje a gente diria assim, na época que eu fazia era até o
terceiro ano, ingressar na oitava, até o ensino médio, né? Ensino médio, né? Porque muda tanto os nomes. Então, até o ensino médio que mais ou menos vai acabar ali, normal 16, 17. 17, talvez, né? 18 o cara já está atrasado, penso eu, né? Primeiro na minha época estava, eu entrei com 16 anos, o primeiro vestibular 16 para 17. Via sofrer dano, que é muito comum, inclusive aquele que não responde, não é? Que não tem a plena capacidade. Via sofrer dano causado por seu colega, talvez seja mais comum. As brigas, né? As famosas brigas dentro do colégio. Às vezes acontece até em sala de aula, mas mais comum é no recreio, né? Primeiro na minha época era no recreio. Também nessa situação, até onde vai a responsabilidade da escola, quando envolve, né, educandos menores, e deles, que no caso, né, dos educandos, eles não podem ser responsabilizados eles mesmos, mas são responsabilizados pelos seus representados ou assistidos, que são os seus pais. Bem, enquanto ele não atingiu o que a gente chama da capacidade civil plena, né, que é quando ela atinge a maioridade, né, que no nosso caso seria os 18 anos. Aí nessa situação a pessoa ela está sob responsabilidade em regra dos pais. Então, se uma criança ou um adolescente pratica um ato ilícito, quem vai responder, quem vai ser responsabilizado por esse ato são os pais. Agora, como a gente vem destacando, quando ele está no ambiente escolar, né, ali naquele momento, ele não está sob os cuidados do pai. Ele está sob os cuidados do educador, da escola, da instituição. Então, seja na hora do recreio, ou seja no momento da sala de aula, há necessidade de que haja um cuidado, haja realmente uma fiscalização. Então, uma criança veio a sofrer dano, o pai, quando chega, encontra seu filho machucado ou alguma coisa do gênero, ele quer a resposta justamente da escola. Foi a instituição de ensino, foi ali que ele deixou o filho bem, saudável. Então, ele quer pegar a criança, quando ele vai ao retorno, ele espera que essa criança esteja bem, né? Então, nesse momento, como naquela situação, a criança estava sob os cuidados da instituição de ensino, a instituição ela vai responder. Agora, se essa criança, ela, embora menor, ela pode praticar ato ilícito. Ela está num shopping. Infelizmente pratica, né? Ela só não vai responder diretamente. Né? Dependendo do grau desse ato, aí no campo civil vai ficar para os pais. Na seara criminal, há legislação própria para isso aí, né? Mas a ideia é que a responsabilidade civil vai recair sobre os pais. Estando dentro do estabelecimento educacional, o estabelecimento vai responder. Verdade. É uma coisa que a gente tem que ter consciência de tudo isso e, principalmente, levar em consideração esses aspectos que nós estamos discutindo quando a situação acontece. Porque na teoria é muito legal. Você consegue até entender. Agora, na hora, na prática, e eu falo como pai, né? Eu costumo dizer, isso é até uma discrepância minha e da minha esposa, que até apresentava o programa aqui com a gente, né? A advogada Sheila Sampaio, e a gente até discorda, assim, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, não é de se meter em específico, né? Mas, vamos dizer assim, eu sou bem de deixar as crianças bem à vontade, porque elas se entendem. Elas acabam se entendendo. Brigam numa hora, mas depois se acalmam. Mas, às vezes, há agressão mesmo. Né? E aí a minha esposa é mais tutora do que eu. Às vezes, por exemplo, a pessoa chega do nada, o coleguinha, e mete um murro na cara do outro, do nada. Né? É mais complicado. E às vezes isso acontece fora do colégio, acontece em restaurante, tudo você vai. Às vezes os pais se pegam, brigam. Às vezes é uma brincadeira, que tem a brincadeira de brigar. Em regra geral, eu deixo as crianças conduzirem. Mas, né? E vamos aqui, minha amiga Olivia, para a gente encerrar esse bloco aqui, uma bem mais simples, né? Se bem que qualquer coisa a gente passa para o próximo bloco. As instituições de ensino particulares. As instituições de ensino particulares se aplica em toda a sua extensão
o Código de Defesa do Consumidor? Sem dúvida. Há uma relação de consumo. O que vai configurar a relação de consumo é o quê? É seu destinatário final. Então, você contrata alguém, uma instituição, para ficar realmente com os cuidados e passar os critérios educacionais. Então, aí nessa situação é nítida a relação de consumo existente entre a instituição e os pais e os contratantes, né? Então, estariam eles também protegidos com o Código de Defesa do Consumidor, que aí também eu acho que teria que ser um outro programa só para falar dos critérios protetivos do consumidor, mas entre outros a gente pode falar da questão do ônus probante, dessa defesa ao ato ilícito em si, ao consumidor, que vai ter um resguardo, inclusive constitucional. Então, há uma situação de hipossuficiente, né? Ele é visto que o pai, que o consumidor, na relação de processo, isso quando se chega a juízo, ele está numa situação mais frágil. E as normas processuais aplicáveis, ela tenta igualar, colocar numa situação mais isonômica. Então, é outra coisa também para se analisar, o risco aí da atividade. Além de ser uma responsabilidade objetiva, na qual você não vai verificar a culpa, a questão do ônus probante, de tudo vai estar favorável ao consumidor. E no campo da escola privada, no meu entendimento, não há questionamento nenhum. É muito claro de que seria uma relação de consumo. Beleza. Pessoal, a gente vai, que a discussão está bombando, né? A gente vai dar um breve intervalo aqui e a gente retorna já já com o seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.